E nesse vídeo eu vou resolver 8 questões de matemática da banca IBFC aplicada no concurso da Polícia Civil da Bahia em 2022 para o cargo de escrivão de polícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like. Se você está chegando agora no canal, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões. Então vamos começar pela questão 9. Ela diz o seguinte, ó. Com relação aos conectivos lógicos, é correto afirmar que... Então, se você vai fazer concurso, que vai ser essa banca IBFC, fica ligado que ela adora colocar esse tipo de situação. A letra A diz o seguinte, ó. Para quaisquer valores lógicos de duas proposições simples, o condicional entre elas tem valor lógico verdadeiro. Então, para a gente resolver essa letra A, a gente tem que lembrar da tabelinha, certo? De valores lógicos para a condicional. Então, eu vou colocar aqui, ó, para o condicional, tá bom? Condicional, certo? Aí vou montar essa tabela condicional. Se P, então, Q. Se a primeira for verdadeira e a segunda verdadeira, isso daqui é uma situação verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda é falsa, a gente tem uma situação falsa. Então, a gente tem uma situação falsa aqui, beleza? Então, se a gente tem uma situação aqui que é falsa e a segunda é verdadeira, isso daqui é uma situação também verdadeira. Se a gente tem falso e a segunda falsa, isso daqui é uma situação também verdadeira. Beleza? Então, quando a questão diz para quaisquer valores, lógico, de duas proposições simples, o condicional entre elas tem valor verdadeiro. Não, vai ter uma situação em que ela é falsa. Então, nesse caso aqui, a gente marca como errada. Beleza? Vamos lá para a letra B. Para qualquer valores lógicos de duas proposições simples, o bicondicional entre elas tem valor lógico falso. Então, a gente tem que lembrar da bicondicional, né? Vou colocar aqui, ó, 2. Bicondicional, somente se, flechinha dupla. Então, vou montar a tabela da mesma forma, beleza? Então, as mesmas situações, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e as duas falsas. São essas as situações de acontecer. Então, quando a gente tem um se somente se, ela vai ser verdadeiro se as duas proposições forem iguais. Ou seja, verdadeiro, verdadeiro, isso é verdadeiro. E se a gente tem verdadeiro e falso, ou seja, os valores lógicos diferentes, então isso daqui dá falso. Assim como verdadeiro ou falso para a primeira e verdadeiro para a segunda, também é falso. Agora, se a gente tem falso e falso, ou seja, valores lógicos falsos iguais, a gente tem uma situação verdadeira. Beleza? Então, quando ele diz aqui, ó, para quaisquer valores lógicos de duas proposições simples, o bicondicional entre elas tem valor lógico falso. Então, veja que duas situações dá valor lógico verdadeiro. Então, nesse caso aqui, a gente marca como errada. Vamos para a letra C. Para quaisquer valores, né, de duas proposições simples, a conjunção entre elas tem valor lógico verdadeiro. Então, a gente tem que lembrar da conjunção. Vou colocar aqui 3, conjunção. O símbolozinho para conjunção é esse chapéuzinho aqui, beleza? Então, vou botar assim, ó, P e Q. Então, verdadeiro, verdadeiro, situações, né? Verdadeiro e falso. Outra situação seria falso, verdadeiro e as duas falsas. Beleza? Vamos lá. Se a primeira for verdadeira e a segunda verdadeira, a situação verdadeira, ou seja, para a conjunção ela só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Se a gente tiver uma proposição simples falsa em qualquer situação, ela será sempre falsa, ou seja, falso, falso e falso. Os demais alternativas. Então, letra C diz, para quaisquer valores lógicos de duas proposições simples, a conjunção entre elas tem valor lógico verdadeiro. Ele está dizendo para quaisquer, então existem várias situações aqui em que ela é falsa. Então, assim a gente marca como errada. Letra D. Para quaisquer valores lógicos de duas proposições simples, a disjunção entre elas tem valor lógico verdadeiro. Vamos colocar aqui o que é disjunção. Ó. 4, né, junção. E o símbolozinho para a disjunção, que é o ou, né, vou botar o Vzinho aqui, vou lembrar que é o nosso ou. Então, P e Vzinho, que aí as situações, a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira é falsa, a segunda verdadeira, as duas falsas é outra situação. Aí quando ela só será falsa, na verdade, se a gente tiver as duas
situações falsas. Em qualquer situação, por exemplo, aqui, ó, se a gente tiver verdadeiro, verdadeiro, isso daqui é uma situação verdadeira. Se a gente tiver um verdadeiro ou falso, isso daqui vai dar verdadeiro. Se a gente tiver uma situação falsa ou verdadeira, isso também dá verdadeiro. Agora, se a gente tiver falso ou falso, né, uma falso ou falso, aí sim a gente tem uma situação falsa. Beleza? Veja que é praticamente o contrário aqui, né, da conjunção, né? Ela só vai ser falsa quando as duas situações forem falsas. Beleza? Então, quando ele diz aqui, para qualquer valores lógicos de duas proposições simples, a disjunção entre elas tem valor lógico verdadeiro. Não, a gente vai ter uma situação aqui em que ela vai ser falsa, assim a gente marca errada, letra D. Só sobrou letra E, né? Vamos ver do que se trata. Se o valor lógico de uma proposição, P, é verdadeira e o valor lógico de uma proposição, Q, é falso, então a disjunção exclusiva entre elas tem valor lógico verdadeiro. Então a gente tem que lembrar o que é, né, a disjunção exclusiva. Vamos colocar aqui, ó. E a disjunção exclusiva, ele é o Vzinho, com esse traço aqui, é o nosso ou, tá? Então, vamos montar a tabelinha aqui, ó. Vamos lá. Okay. Então, as mesmas situações. Primeira verdadeira, segunda verdadeira. Depois, a primeira verdadeira, segunda falsa. Primeira falsa e segunda verdadeira. Falso e falso. Se a gente tem a situação verdadeiro, verdadeiro, isso daqui será uma situação falsa, tá? Ou uma coisa ou outra coisa, tá? Então, verdadeiro ou falso, aí sim, isso aqui a gente tem verdadeiro, tá bom? Então, falso ou verdadeiro, a situação é verdadeira. Se a gente tem falso ou falso, aí a gente lê assim, não? Ou falso ou falsa. Ou é uma coisa ou é a outra. Então, a gente marca isso como falso, tá bom? Então, essa é a situação, quando ele diz aqui, ó, se o valor lógico de uma proposição simples P é verdadeira, ou seja, a primeira é verdadeira, tá aqui, ó, essa segunda situação aqui, primeira verdadeira, e o valor lógico de uma proposição Q é falsa, ou seja, a segunda é falsa, então a disjunção exclusiva entre elas tem valor lógico verdadeiro, exatamente como eu coloquei aqui, né? Ou seja, letra E está correta, beleza? Então, marcamos verdadeiro essa letra E. Fechou? Vamos lá para a questão 10. Se a frase todo escrivão fez concurso público, então a alternativa que apresenta o argumento correto é. Então, veja só, todo escrivão fez concurso público, a gente pode montar um diagrama, eu sempre gosto de montar um diagrama para isso, porque a gente consegue enxergar. Se todo escrivão fez concurso, então a gente pode botar uma bolinha para o escrivão, tá? Eu vou botar abreviado, e uma bolinha grande para fez concurso, certo? Fez concurso. Vou botar assim, abreviado. Ou seja, se ele é escrivão, certo? Significa que ele fez concurso. Ou seja, todas as pessoas que estão em escrivão vão estar dentro daquela classe de pessoas que fizeram concurso. E disso, a gente pode dizer o seguinte: é escrivão, então fez concurso, tá bom? Fez concurso. Vamos às alternativas. Carlos não é escrivão, ele tem uma negação. Então, veja que a gente escreveu isso aqui, ó, todo escrivão fez concurso público na forma de P, então que. Como assim? Ó? Se é escrivão, a gente pode chamar isso de P, então fez concurso público, a gente chama de Q. Aí veja que tem um não aqui, né? Então, uma equivalência lógica a P, então Q, é eu negar Q e concluir a negação de P, ou seja, da primeira. Então, ficaria como aqui, ó. Ficaria a negação da segunda, ou seja, se fez concurso público, se no caso não fez, né? Se não fez, porque a negação não fez concurso, então, tá? Então, não é escrivão, não é escrivão. Beleza? Vamos às alternativas. Carlos não é escrivão. Ora, ele está dizendo que Carlos não é escrivão. Veja que a negação da segunda parte aqui, ó, aliás, da primeira parte. Então fez concurso público. O que ele fez? Ele negou a primeira, então negou a segunda. E isso daí não é uma equivalência lógica, tá? Então a gente elimina isso daqui, essa letra A.
Aí a letra B. João fez concurso público. Ok. Ele fez concurso público, então é escrivão? A gente não pode negar isso. Existem pessoas aqui que fizeram concursos e não necessariamente pode ser escrivão, tá? Então a gente elimina. Maria não fez concurso público. Ora, não fez concurso público, cai nessa ideia aqui, ó. Se não fez concurso, ou seja, Maria não fez concurso público, então não é escrivão, ou seja, então não é escrivão, exatamente. Então, Maria não fez concurso público, então não é escrivão. Fechou? Então vamos marcar a letra C, né? Vamos olhar a letra D. Ana fez concurso público. Fez concurso público, então não é escrivão. A gente também não pode negar isso, tá? Porque ela pode ter feito concurso público e ser escrivão, né? Não necessariamente vai ser escrivão, mas não necessariamente também ela não vai ser. Então, a gente não pode concluir isso aqui. José não fez concurso público. Ó, cai nessa ideia aqui, ó, que não fez concurso. Então é escrivão? Não. Se ele não fez concurso público, então não pode ser de forma alguma escrivão, porque todas as pessoas que são escrivão fizeram concurso público, beleza? Então, de fato, cravamos aí letra C como a nossa solução. Vamos lá para questão 11. Questão 11 é bem legal. Se Joana é delegada, então fez direito. Isso é uma situação, a gente pode chamar isso aqui de P. Isso aqui então fez direito, ou seja, Q, tá bom? Se Joana fez direito, ora, isso aqui é a mesma situação de P, não, aliás, de Q, né? Que ela fez direito. Porém, ela só introduziu Joana a fez direito, certo? Se Joana fez direito, aqui também é o Q. Então, né, estudou durante 5 anos. Veja que isso daqui, ó, é outra situação, a gente vai chamar isso aqui de R, tá? Essa situação aqui de R. Então, vamos anotar as informações. Se a gente tem aqui P, então, Q, e a gente tem que, se Joana fez direito, ou seja, Q, então, R, Joana não estudou 5 anos, ou seja, até aí ele diz que não R, tá? Então, a gente conclui não R. A conclusão que se pode chegar é, bom, se a gente tem a negação disso daqui, ó, lembra que, eu até anotei aqui, ó, na questão anterior, quando a gente tem aqui, ó, um P, então Q, uma equivalência lógica a isso é negar a segunda, ou seja, não Q, e concluir a negação da primeira, não P. Então, vamos voltar para lá. Se a gente tem a negação da segunda, ou seja, negar que não R, ou seja, então estudou durante 5 anos, ou seja, não estudou durante 5 anos. Então será o seguinte, ó, isso daqui será não R. Se é a negação da segunda, então a gente nega a negação da primeira, ou seja, não Q. Mesma ideia, se a gente negou a segunda de P, então Q, ou seja, não Q, a gente conclui não P. Fechou? Então a gente tem essas duas conclusões, ou seja, a negação de P e a negação de Q. Vamos lá. A primeira não Q é não fez direito, tá? Não que eu já fiz, não P é o que não é delegado, tá? Não é delegada. Tá? Se a gente for para as alternativas, não é delegada, a gente vai marcar como correto. Joana não fez direito. Ora, concluímos isso também, né? Vamos ver as demais alternativas. Joana é delegada? Não. A gente conclui que não é, então vamos eliminar a letra C. Joana estudou mais de 5 anos? A gente não pode dizer isso, ela pode ter estudado menos ou pode ter estudado mais. Então vamos eliminar essa letra D. Joana estudou menos de 5 anos? Mesma ideia da letra D, ou seja, ela pode ter estudado menos ou estudado mais. Como a gente tem duas alternativas que podem ser conclusão, a gente entra como, ó, temos duas alternativas corretas, né? Então, eu acredito que a banca deve anular essa questão. Beleza? Ok, vamos lá para a questão 12. Questão 12 diz o seguinte: concorrência foi registrada e o inquérito foi instaurado e se somente se a testemunha foi ouvida ou flagrada, foi validada, mas o processo será analisado. Nessas condições, o total de conectivos lógicos utilizados na frase acima é igual a. Então vamos lá, pessoal. Para resolver essa questão, a gente tem que ir marcando as proporções simples e os conectivos. Então, a concorrência foi registrada, a gente diz que isso daqui é um P. Então, vou anotando aqui embaixo, ó, P. I, ó, então, já tem o conectivo de conjunção, ó, I.
o inquérito foi instaurado. Então, o inquérito foi instaurado, a gente tem aqui um que, então, um que, vamos fechar um parênteses, porque aqui vem, ó, se somente se, ó, esse se somente se é aquela flechinha dupla, né? Ou seja, a testemunha foi ouvida. Então, a testemunha foi ouvida, a gente pode botar um R. Então, um R aqui, ó. Ou, ó, já temos outro conectivo aqui, ó. O ou é um Vzinho. Ou o flagrante foi validado. Ou seja, o flagrante foi validado, já é outra proposição simples, ou seja, um S. Então, vamos colocar, né, outro parênteses aqui. Mas, olha, mas o processo será analisado. Muita atenção aqui, porque essa banca adora colocar esse conectivo aqui, mas você deveria ficar poderia ficar confundindo. Oh, mas é um conectivo, é uma conjunção? Sim, isso daqui, mas é exatamente uma conjunção aqui em lógica. Então a gente bota um colchete aqui para pegar toda essa outra proposição, porque a gente tem o mas, ou seja, mas, né, a gente bota um i. O processo será analisado. Além disso tudo que foi dito, o processo será analisado. Ou seja, a gente vai ter um T aqui. E um T, ele pergunta quantos conectivos tem. Então, basta a gente contar. Ó, 1, 2, 3, 4. Assim, a gente marca a letra B como a nossa solução. Beleza? Vamos lá para a questão 13, que diz o seguinte. De acordo com a tabela, os valores lógicos contidos na tabela A são resultados de... Pessoal, isso daqui é exatamente o que eu fiz na primeira questão, né? Ou seja, disjunção exclusiva. Verdadeiro, verdadeiro. Vamos voltar lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso dá falso. Então, é exatamente isso daqui. Beleza? Ou seja, disjunção exclusiva. Tá? Assim, a gente marca a letra D, o nosso gabarito. Beleza? Se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like. Chegando agora no canal, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões. Lá para a questão 14, diz o seguinte, ó, a frase: o departamento de polícia estava cheio ou era feriado. É logicamente equivalente à frase. Como a gente tem um ou aqui, ó, existe uma propriedade de equivalência que diz o seguinte: se a gente tem um se somente se, P se somente se que, isso daqui é equivalente a eu negar primeiro, ou seja, não P, e colocar um ou que, tá bom? Então, esse ou pode ser substituído por um Vzinho, certo? Então, veja que a gente tem um ou aqui, ó, né? Então, a gente tem que voltar para cá, ou seja, de ou voltar para P. Então, como é a negação da primeira, basta a gente, ou seja, se a gente tem aqui, ó, P ou Q, e uma equivalência lógica a ela será não P, se somente se Q. Beleza? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Ou seja, o departamento de polícia estava cheio ou era feriado, a gente vai optar se o departamento, vou abreviar, de polícia, né, não estava cheio, ou seja, não estava cheio, então a segunda parte verdadeira. Então, era feriado, tá? Era feriado. Beleza? Vamos lá as alternativas. Letra A, o departamento de polícia estava cheio. I, ó, tem um I, então a gente já elimina a letra A. Letra B, o departamento de polícia não estava cheio. Ou, ó, novamente o ou, a gente vai eliminar. Letra C, se o departamento de polícia não estava cheio, exatamente o que a gente concluiu. Então era feriado, exatamente isso, letra C, o nosso gabarito. Vamos ver as demais. O departamento de polícia estava cheio, se somente se, a gente não tem uma equivalência lógica, nesse caso aqui, para se e somente se, certo? Letra E, se o departamento de polícia não estava cheio, até aí tudo bem. Então não, ó, ele negou a segunda parte, a gente não nega a segunda parte, então vamos eliminar. E de fato a gente crava a letra C como a nossa solução. Certo? Vamos lá para a questão 15. Numa assembleia haviam 50 escrivões, sendo que 32 eram destros e 16 eram ambidestros. Nessas condições, e sabendo que todos sabiam escrever, o total de canhotos na assembleia era igual a... Então vamos lá.
a gente precisa saber o que é ambidestro, tá? Ambidestro é aquela pessoa que é destro e que é, né, canhoto ao mesmo tempo, ou seja, canhoto, tá? Então, se eles podem ser canhoto e destro ao mesmo tempo, a gente cria aqui um diagrama de Venn, ó. A primeira bolinha para destro, aí uma interseção com outra bolinha para canhoto, e o total aqui, ó, a gente sabe que é 50. Então, se a gente sabe que a interseção deles aqui é 16, ou seja, as pessoas que são ambidestras é 16, ou seja, destro e canhoto ao mesmo tempo, então aquelas que são apenas destros, basta a gente pegar 32 e retirar 16, ou seja, 6 para 2 não dá, a gente tira uma dezena aqui do 3, sobra 2, a gente passa essa dezena, soma com duas unidades, fica 12. Então 12 menos 6, falta 6. Então 1 para 2, falta 1. Então aqui, ó, as pessoas que são apenas destros, né, são 16. E as pessoas que são apenas canhoto. Bom, basta a gente pegar, somar tudo aqui, ó, esses 16 com 16, nesse caso dá também 32, né? Então basta a gente pegar 50, retirar esses 32, ou seja, 2 para 0 não dá, né? A gente tira uma dezena daqui, aqui fica 4 e aqui fica uma dezena, ou seja, uma dezena são 10 unidades. Então 10 menos 2, que dá 8, e 4 menos 3, que dá 1. Beleza? Então a gente marca aqui, ó, coloca aqui 18, que são apenas canhotos. Só que a pergunta é, o total de canhotos na assembleia era igual. Então, cuidado com isso aqui, não vai marcando 18, tá? As pessoas que são ambidestras, elas também são canhotas. Então, a gente vai somar aqui, ó, esse 16 mais esse 18. Então, isso é igual a, ó, 18 mais 16, 6 mais 8 dá 14, vai 1 aqui. 1 e 1 dá 2 e 1 dá 3. Então, o que é 34? 34 são as pessoas que são canhotos, ou seja, canhotos. Ou seja, os escrivões, né, que são canhotos. Beleza? Então, assim a gente marca a letra D. Certo? Tá gostando desse vídeo? Deixa aí o seu like. Vamos lá para a questão 16, que é a nossa última questão. Vamos lá. O acidente foi investigado e o autor foi encontrado. De acordo com a lógica proposicional, a negação da frase é descrita como. Veja que a gente tem aqui um conectivo I, que é a nossa conjunção. Então, eu vou colocar aqui para um P, ou seja, o acidente foi investigado é P, e o autor foi encontrado, ou seja, a gente vai colocar um Q. Então, a gente tem aqui uma situação P, e a gente coloca um chapéuzinho Q, vamos colocar aqui um parênteses. Só que veja, ele pede a negação de toda a frase. Como ele quer a negação de uma proposição composta, então se a gente fizer a negação dessa proposição composta, a gente utiliza a equivalência lógica de Morgan, que diz que se a gente tem a negação de uma conjunção, ou seja, isso será a negação da primeira P, ou agora a gente troca esse I por o ou seja, um Vzinho, ou seja, se aqui é I, a gente troca por ou seja, e também nega a segunda parte, ou seja, não que. Beleza? Então fica o seguinte, ó, o acidente não foi investigado, ou seja, o acidente não foi investigado. Agora a gente tira esse I, coloca o ou, tá? Ou, né? O autor foi encontrado, ou seja, o autor não foi encontrado, tá? Não foi encontrado. Basta agora a gente encontrar as alternativas. Letra A, o acidente não foi investigado, ó, aqui tem um I, então a gente elimina. Letra B, o acidente não foi investigado. Ok? Ou o autor não foi encontrado, é exatamente isso, né? O acidente não foi investigado ou o autor não foi encontrado. Letra B, vamos marcar por enquanto, o acidente não foi investigado e, ó, então vamos eliminar. O acidente foi investigado e, ó, novamente, o acidente não foi investigado e o autor foi encontrado. Aqui faltou negar a segunda parte, então eliminamos, de fato marcamos letra B. Certo? Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like. Chegou no canal agora? Se inscreva para você aprender matemática, raciocínio lógico aqui no canal. Certo?
Então é isso, um forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Até mais!